Olá pessoal, hoje na nossa aula de ciências nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos que nós vimos nas últimas aulas, mais precisamente nas últimas 3 aulas, certo? Para vocês ficarem bem afiados aí e relembrarem algumas coisas que nós vimos antes que a gente passe para os próximos conteúdos, ok? Então na nossa primeira aula nós vimos, certo? Sobre a alimentação e energia, mais especificamente na página 108, certo? Onde nessa aula nós abordamos o nosso sistema digestório, certo? É onde o nosso organismo consegue absorver os nutrientes, né, dos alimentos que nós comemos, ok? E esse processo ele é chamado de digestão, tá, pessoal? Esses nutrientes, né, essas substâncias que o corpo ele tira desses alimentos que nós comemos, eles são utilizados como fonte de energia, ok? Então é por isso que é muito importante que nós tenhamos um bom sistema digestório, certo? E aí aqui nós temos uma imagem que está aí no livro de vocês, né, na página 108, que mostra aqui os principais pontos do sistema digestório, os órgãos que fazem parte, né? Nós temos aqui primeiramente a boca, né, que é onde nós iniciamos com a nossa mastigação, ok? A nossa mastigação é feita pelos dentes, certo? Com a ajuda aqui das glândulas salivares. Quando nós engolimos a comida, ela desce pela faringe, né, que é esse canal aqui, passando pelo esôfago, chegando no estômago. Aqui no estômago existem substâncias que são como é que dá o nome? O suco digestivo, né, que faz aqui o trato da comida, né, deixando ela ainda mais fácil de ser extraído os nutrientes. E aí ele faz esse caminho aqui, o alimento, né, também pelo fígado, pelo pâncreas, onde eles também ajudam na digestão. E aí a comida ela desce para o intestino delgado, certo? Onde ocorre a ação de algumas bactérias, alguns micro-organismos que também retiram nutrientes, certo? E aí aquilo que o corpo ele considera que não serve para nos fornecer energia é eliminado aí pelo ânus, certo? E aqui a gente tem algumas etapas que são exatamente aquilo que a gente falou. Então eu vou ler para vocês, que aí é exatamente aquilo que eu acabei de falar agora. Então a primeira etapa começa na nossa boca com a nossa mastigação. O alimento é rasgado e triturado pelos nossos dentes, sendo reduzido a pedaços menores e misturado com a saliva. Após esse processo, o alimento se transforma no bolo alimentar, certo? Que é a comida quando ela já está mastigada, que ela já está triturada, certo? E aí nós passamos para a segunda etapa. A língua ela ajuda ao bolo alimentar, empurrando, né, para o ato de engolir, né? Ele passa pela faringe, né, que é esse canal aqui, pelo esôfago, que é esse outro canal, descendo até o estômago, como eu tinha dito, né? Lá no estômago, né, o bolo alimentar é misturado com substâncias digestivas, lembrem-se desse nome, produzidas pelo próprio órgão, certo? E aí nós passamos para a terceira etapa. Na terceira etapa, né, o alimento ele já processado lá no estômago, ele vai para o intestino delgado, que é esta área aqui, ó, esta do meio aqui, intestino delgado, onde são produzidas, onde as substâncias produzidas pelo estômago, pelo fígado e pelo pâncreas, por esses 3 órgãos, são liberadas, né, fazendo também a digestão ali naquela região. E aí no intestino delgado ocorre também a absorção dos nutrientes, né, a absorção de água, a água que tem na comida, né, e aí tudo isso passa para a corrente sanguínea e é distribuído pelo corpo, né, como uma forma de fornecimento de energia. E aí na última etapa ocorre no intestino grosso. Para quem não viu, pessoal, o intestino grosso é esse vermelho aqui, ó, esse grandão aqui, certo?
que também ocorre a absorção de água, né? Aqui, pessoal, nessa parte é onde realmente não foi possível em nenhum outro órgão fazer a absorção de nutrientes. O intestino grosso é o último local onde é possível fazer isso. E aqui entra a ajuda de micro-organismos, né, como bactérias, certo? E aí, aquilo que não pôde ser digerido sofre a ação também desses micro-organismos, formando as fezes e os gases, tá bom? E aí aqui nós terminamos essa aula com essa atividade, certo? Que a maioria de vocês fez, então quem não fez é bom que faça, certo? Para ir treinando. Mas essas atividades eu vou colocar lá no grupo, certo? Então não precisa copiar agora, vocês vão ter tempo de copiar. Aí nós passamos para a segunda parte, certo? Dessas aulas, né? Essa segunda aula, ela foi relacionada ao nosso sistema respiratório, certo? Transporte de gases, como respiramos, como puxamos o ar do ambiente e soltamos o ar que está do nosso corpo, certo? E aí aqui começamos na página 112 e aí eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Eu vou fazer o resumo das 3 aulas nesse vídeo, um bem compacto, uma coisa bem, certo? Bem resumida, tá bom? Não vou abordar muito, porque nós teremos a nossa aula de tira dúvidas nesta quinta-feira, ok? Então, pessoal, nessa aula nós estudamos como o corpo ele transporta aí os gases que nós respiramos, né, pelo corpo, certo? Então, o gás oxigênio, né, é o que está presente no ar, certo? Perdão. Ele é fundamental para a sobrevivência dos seres humanos, né? Ele transforma aqueles nutrientes que a gente viu lá na aula passada, lembram? Aqueles nutrientes que o corpo tira dos alimentos, quem transforma eles em energia para o nosso corpo é o gás oxigênio, o gás que respiramos. Então é por isso que, para nós termos uma boa qualidade de vida, nós temos que ter qualidade de respiração, ou seja, de respirarmos o ar puro, ok? E de nós nos alimentarmos bem. E aí, quando nós produzimos energia, nós também produzimos um gás chamado gás carbônico. Que esse gás é o gás que o nosso corpo tira para fora, certo? Quando nós colocamos o ar para dentro, nós estamos colocando gás oxigênio. E quando nós soltamos o ar, nós soltamos o gás carbônico, certo? E esse processo nós chamamos de respiração. E aí eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona desde que o ar entra no nosso nariz até chegar no pulmão e o caminho que o gás carbônico faz para sair, certo? E todos os órgãos que eu falar aqui, pessoal, eles fazem parte do sistema respiratório, tá certo? Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Então, bom, pessoal, vejam só. Tudo começa no nariz, ok? O ar entra por aqui, certo? Entra por esta região do nosso corpo chamado de nariz, certo? Esse primeiro caminho que ele faz aqui, ó, essa primeira parte, né, é a cavidade nasal, ou seja, são esse caminho aqui, desde que entra nesse buraco aqui, os caminhos aqui por dentro do nosso nariz. Então ele faz esse caminho, ele desce, vai descendo, ele passa pela faringe, né, que também é por onde passa a comida, né? Então é por isso que você pensa, professor, então quer dizer que a comida e o ar passam, em um determinado momento ela passa pelo mesmo canto? Sim, passa. É por isso que, às vezes, quando a gente come e entra ar, aí a gente se engasga. Porque não tem como entrar comida e ar ao mesmo tempo, certo? Quando você está comendo, você está mastigando ali, certo? Se você mastigar, se você engolir respirando ali, se acontecer alguma coisa em que a comida ela vá por um lugar errado, entre por um lugar que o ar deveria entrar, ou que o ar entre pelo lugar que a comida era que deveria estar passando, quando acontece essa como é que eu posso dizer, essa troca, né, quando eles vão para lugares errados, aí é onde a gente se engasga, certo? É por isso que aqui no caso da faringe, né, aqui entra a comida e entra o ar, né? Mas se entra os dois ao mesmo tempo,
juntos, né? Pode acontecer da comida ir para um lugar errado, né? E aí você se engasga, certo? E aí aqui a comida, no caso, desceria pela faringe direto, só que o ar ele vai por outro caminho, ele vai pela laringe, certo? E aí ele desce, aqui tem um canal chamado traqueia, certo? E aí aqui nós temos os dois pulmões, e aí o ar vai se dividindo e vai caminhando até os pulmões, certo? Aqui nós temos as duas entradas, certo? Que são os brônquios. Vocês já ouviram falar numa doença chamada bronquite? É uma inflamaçãozinha que dá nessa região aqui, certo? A bronquite, ela é uma doença respiratória, né? E quem tem bronquite tem dificuldades na respiração, porque justamente afeta essa região aqui, certo? E aí quando o ar entra, né, aí nos brônquios, né, ele vai caminhando, aqui dentro tem vários caminhos, e aí eles chegam nesses camaradas aqui, ó. Aqui são os mais importantes, certo? Dentro dos pulmões, pessoal, existem vários desses caras aqui, ó. Esses pequenos sacos, certo? De vasos envolvidos por vasos sanguíneos. E aqui nesses sacos é onde acontece a troca. É onde chega o oxigênio e é de onde sai o gás carbônico, certo? É por isso que é muito importante que as pessoas que queiram respirar bem, queiram ter uma respiração boa, os alvéolos estejam nota 10, certo? E são milhares, milhões deles, né? E aí esses alvéolos, aqui é onde acontece a principal etapa da respiração. É onde chega o gás oxigênio que você respirou e de onde vai sair o gás carbônico que você vai expirar, ou seja, jogar para a natureza. Tá certo, pessoal? E aí, quando acontece isso, o ato de respirar, né, ele exige da gente um determinado movimento, né? Vocês veem, quando a gente inspira o ar, né, o nosso peito cresce, né? Por quê? Porque o nosso pulmão está se enchendo de ar, certo? Os alvéolos estão recebendo ar. E quando a gente solta a respiração, nós temos o nosso corpo, ele vai soltando o ar e ele vai, né, contraindo, né, para novamente receber o ar e por aí vai, certo? E esse processo, essa troca, né, essa respiração, ela tem um compasso. É como se fosse uma música, ela tem um ritmo, certo? E o ritmo é um só, né? Mas, por exemplo, se você vai fazer uma atividade física, você vai respirar com mais frequência. Ou se você tá calmo, você respira com a frequência, né, mais lenta, né? Mas sempre é dessa maneira. Você puxa o ar para dentro, você solta o ar para fora, certo? E isso é mediado através de um músculo chamado diafragma, certo? E quando a gente tem soluço, pessoal, preste bem atenção, é porque este camarada aqui saiu um pouco da sintonia, né? E aí, por isso que muitas vezes as pessoas bebem água ou ficam sem respirar durante alguns segundos. Por quê? Porque faz parte da responsabilidade desse camarada aí, de controlar a respiração, certo? Então, voltando aqui, recapitulando, o ar entra pelo nariz, cavidade nasal, passa pela faringe, laringe, traqueia, chega nos brônquios, aqui na entrada dos pulmões. E aí ele chega até os alvéolos, né, que é onde ele vai dizer assim: oi, gás carbônico, tô chegando, pode ir embora, e o gás carbônico vai-se embora. Beleza, pessoal? Então, ó, aí vemos os movimentos, né? Ó, como eu tinha falado para vocês, o diafragma fica aqui embaixo dos pulmões. Então, quando a gente puxa o ar para dentro, o ar entra. Então, nossos pulmões eles vão encher de ar. Então, eles precisam de espaço. O que é que acontece? O diafragma, opa, camarada, posso dar espaço para ti. Ele vai descer para poder dar espaço para o pulmão subir. Quando a gente bota o ar para fora, o que é que acontece? O diafragma, peraí, cara, eu vou te dar uma ajuda para botar o ar para fora. Então ele vai pressionando os pulmões para poder dar
aí essa condição de jogar o gás carbônico para fora, certo? Isso tem na página de vocês, pessoal. Vocês podem ler aí com mais calma essas imagens. E aí, nessa aula, nós terminamos com essas atividades aqui, essas 4 questões. Mas não se preocupem, eu vou mandar novamente lá no grupo, para quem não tiver feito, fazer. Ok? E aí, na nossa última aula, nós vimos sobre a circulação do sangue, certo? Que também é uma parte muito importante do funcionamento do nosso corpo, certo, pessoal? Porque ela realmente é a que, digamos, nos faz manter vivos, né? O principal órgão, né, dessa parte da circulação do sangue é o coração. E como a gente sabe, é a primeira coisa para a gente ver se a pessoa está, né, com o organismo funcionando, que está viva, é os batimentos cardíacos. Então, a primeira coisa, por exemplo, se Deus me livre, uma pessoa se afoga e aí vai lá um bombeiro, resgata a pessoa, o que é que acontece? O que é que ele vai fazer? Primeiramente, olhar os batimentos cardíacos, olhar se o coração está funcionando. Que é justamente isso que faz a pessoa manter vivo. E aí, pessoal, isso está presente na página 116, certo? Quem quiser ir acompanhando. O sangue, ele é responsável, né, por transportar os nutrientes e o oxigênio. Ou seja, as duas coisas que a gente viu agora nas últimas aulas, que a gente fez a revisão. Nutrientes da comida que a gente come e o oxigênio que a gente respira. Quem é que transporta? O sangue. Então esse camarada é muito, muito importante, certo? E aí, como ele faz esse transporte, ele acaba ajudando as células a se alimentarem, a se reproduzirem e dando vida para o nosso organismo. Então, pessoal, o sangue é a substância, eu não sei se poderia dizer esse nome de substância, mas o sangue é a parte mais fundamental do nosso organismo. E aí as células que produzem os resíduos, né, substâncias que não são mais necessárias para o corpo, pode ser um vírus que entrou em você e, por exemplo, você, sei lá, você está num canto com mofo. Aí o que é que acontece geralmente? Quando a pessoa sai de um canto que tem mofo, que tem poeira, começa a espirrar. Por quê? Porque a pessoa respirou aquilo, as células viram que aquilo ali não é bom para o corpo, o que é que acontece? Estimula a pessoa a espirrar, a botar para fora, certo? Então, assim, tem muitas funcionalidades na questão aí do trabalho do sangue nisso. Outra coisa também, pessoal, são o nosso próprio sistema de defesas, certo? Se a gente tem um sangue rico, por exemplo, em uma coisa chamada plaquetas, que são que é a substância presente no sangue que ajuda na cicatrização de feridas. Então, se você leva uma queda e se arranhou, né, e começou a sair sangue, ali vai ser criada aquela crostinha, aquela casquinha, né, que todo mundo gosta de arrancar, porque aquilo ali são as plaquetas que ajudam a fazer aquilo ali, né? Também na nossa defesa contra bactérias, vírus, essas coisas que a gente, né, mesmo sem saber, mas a gente todo dia batalha, nosso corpo batalha para não ser atingido por nada que venha a nos prejudicar, certo? Então, ó, isso aqui, pessoal, são os nossos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos, eles são aí a rede, né, o duto de transporte aí do sangue pelo nosso corpo. Nós temos 3 tipos, eu vou já mostrar a vocês. E todos eles sempre levam para o mesmo caminho, para o coração, que é aí onde começa tudo. Gente, nós temos tantos vasos sanguíneos no nosso corpo que eu acredito que esse emaranhado de coisas aqui deve dar vários quilômetros de tamanho. E tá tudo isso dentro do nosso corpo, né? Então, como eu tinha dito, o coração é o órgão principal do sistema circulatório, né? Ele é um músculo, né? Que ele fica bombeando. Por quê? Ele tá jogando sangue pro corpo, ok? E aí, o sangue ele vai caminhando aí pelo interior, né, dos vasos sanguíneos, que tem 3 tipos. Aí agora eu vou dizer quais são: artérias, veias e capilares, certo? Quando o sangue sai do coração,
ele caminha primeiro pelas artérias, certo? São os canais maiores, porque eles ajudam o sangue a chegar em todas as partes do corpo, certo? E aí, quando ele vai andando por essas... É como se fossem grandes avenidas. Os carros vão andando por essas grandes avenidas que passam por toda a cidade, né? E aí, eles... À medida que você vai querendo ir para um lugar específico, você vai entrando em avenidas menores, em ruas menores, e ruas menores ainda, até chegar no canto que você quer. E quem é que no corpo humano faz esse serviço? Os capilares, né? Então, o sangue sai das artérias, vai entrando ali por caminhos menores, passando pelos capilares, para poder chegar esse sangue aí em todas as partes do corpo. Ok, pessoal? Então, os capilares são esses vasos, né, que fazem esse trabalho, né, de chegar até as partes mais elementares, mais importantes do nosso corpo, para fazer o sangue chegar lá, certo? E aí, quando o sangue ele passeia pelo corpo, ele faz esse trabalho, ele tem que voltar para o coração para ser bombeado novamente. E quem é que faz esse trabalho? As veias, certo, pessoal? Então, as veias, elas levam o sangue de volta para o coração. E aí o coração bombeia o sangue, ele faz o mesmo caminho todos os dias da nossa vida, sempre. Não para um segundo, ok? Vocês lendo o slide, vocês acompanhando o vídeo, certo? Eu posso também recomendar alguns vídeos para vocês verem, certo? E aí, se vocês tiverem dúvida, podem falar comigo. E aqui nós temos uma leve, uma imagenzinha bem simples, mostrando realmente aí como é que funciona. Então, aqui a artéria, né? Ó, o sangue vem pela artéria, aí vai se dividindo pelos capilares para poder levar tudo que é de bom para as células e para as outras partes do corpo, órgãos, enfim. E aí ele volta para o coração e volta pela veia, certo? Essa imagem está na página 116 do livro, tá bom? E aqui nós temos um texto que eu li para vocês na última aula, né, falando sobre a importância de doar sangue, porque muitas pessoas que têm certos tipos de doenças, ou se acidentam e perdem sangue, eles precisam de receber sangue, né? Nós sabemos que o sangue ele tem várias classificações e nós temos, por exemplo, tem sangue A positivo, A negativo, O positivo, O negativo, AB, enfim, vários tipos de sangue. E aí tem pessoas que têm certo tipo de sangue que só recebe se for daquele mesmo, né? Então, assim, geralmente para essa pessoa é muito mais difícil conseguir sangue, né? E assim, é uma coisa muito importante doar sangue, certo? E aí eu deixei esse texto aí, né, para vocês lerem sobre como aqui no nosso país existem poucas pessoas que doam sangue. Então, assim, é realmente uma situação muito complicada, né? É um país que tem muitas pessoas, que tem muitos acidentes de trânsito, acontecem muitas fatalidades não, acontecem muitos acidentes, incidentes, e as pessoas acabam se acidentando, e aí no tratamento médico precisa de sangue, e às vezes não tem sangue suficiente para todo mundo. Então é por isso que é importante doar sangue. Ah, professor, eu posso doar sangue? Depende. Você tem que ter no mínimo 18 anos, e, se eu não me engano, ou é entre 50 e 55 quilos de peso. Então, no mínimo, você tem que ter 18 anos e você tem que pesar acima de 50 quilos, certo? Tem que ser acima de 50. Se você pesar abaixo de 50 quilos, você não pode doar. Tem que ser acima de 50 quilos, certo? E ter no mínimo 18 anos. Esses são os requisitos para doar sangue, certo? E aí eu deixei essas questões aí, né? Essas 3 questões foram 4 da primeira aula, mais 4 da segunda aula. Com 3 dessas, são 11 questões. Já dá para estudar para a prova, né? Se a prova tiver 8 ou 10 questões, né? Já dá para estudar para tirar 10. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa revisão. Passamos aí um pincel, né, pelos conteúdos que a gente viu. Se vocês tiverem dúvida, podem mandar para mim no privado. Vou mandar também os slides. Acompanhe aí o conteúdo, né, que já foi passado. E se vocês tiverem dúvida, repetindo mais uma vez, podem falar comigo no privado. Ok, pessoal? Um abraço e até.